Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o missionário Carlos Nixon. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí abaixo nesse nomezinho vermelho e ative o sino para receber as notificações de novos vídeos que eu fizer e lançar aqui no canal, ok? Desde já eu quero deixar aqui uma palavra para reflexão e hoje eu quero abordar uma palavra, um tema sobre pressão psicológica, né? E eu quero deixar aqui o texto, eu vou deixar dois textos da palavra do Senhor. Um se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 23, que diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Glória a Deus. Agora eu quero ler o segundo texto, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. Vamos ver aqui esse segundo texto aqui, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tomou-a e deitou-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Bendito seja o nosso Deus. Deus, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é tremendo, e o propósito de Deus para a vida de Davi, para a vida de Elias, para a vida de outros homens, profetas levantados por Deus, profetisas, mulheres também que foram levantadas por Deus na Bíblia Sagrada, né, como Ruth, Débora. Então, assim, a gente sabe que o propósito de Deus tem um propósito com cada um objetivo nessa terra, na sua vida, na minha vida, né? Então aqui nós vemos aqui duas afrontas significativas para uma pressão psicológica na vida de um homem de Deus aqui, né? Na vida de Davi a pressão psicológica não foi tanto, né? Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito de Deus, ele estava com o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, naquele momento ali daquela afronta, né? Naquele momento da pressão psicológica que ele sofreu. Você observa que os que estavam em volta naquele vale ali, você pode observar que quando se levanta aquele filisteu de Gate, ali um homem guerreiro desde a sua juventude, com aquela sua altura, estatura, com aqueles armamentos, todos eles já conheciam e sabiam que os filisteus iriam colocar o melhor para a batalha. E ali se levantou aquele homem por nome de Golias e afrontou todo o exército ali da nação de Israel. Até o próprio Saul, ele foi para dentro da sua tenda e não aguentou aquela pressão psicológica e teve que lançar uma proposta entre os soldados, que aquele que fosse o guerreiro que saísse para lutar contra Golias e vencesse, ele iria ali herdar aquele homem e a sua família de posses, de terras, de isenção de impostos. Mas a Bíblia Sagrada ela é bem clara que quando o Golias afronta, aquele povo, aquele grande exército, todos eles ficam temerosos e eles recuam para trás. Por que isso? Porque a pressão psicológica que aquele homem, aquele gigante, aquele guerreiro fez com aquele povo foi tão grande
que eles não conseguiram enxergar o Deus que estava sobre a vida deles, não conseguiu enxergar o Deus de Israel, não conseguiu enxergar a projeção de uma grande vitória naquela batalha, mas foi obrigado Deus levantar um Davi, um homem de pequena estatura, para ir com êxito, cheio do Espírito de Deus, para ir contra aquele gigante e derrubar aquele grande homem ali. Você observa que Davi ele não deu lugar à pressão psicológica que aquele gigante deu. Eu entendo que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer as guerras psicológicas, as guerras de pressão psicológica, a qual o inimigo nos rodeia tentando ali atacar a nossa mente, a nossa consciência a cada dia. Mas aqui eu quero abrir um parênteses também e falar um pouco também do profeta Elias. Você observa que a afronta foi de uma mulher. Por quê? Porque Deus tinha operado na vida de Elias e ali muitos profetas falsos de Baal tinham morrido naquele momento. Veja que Jezebel ela não gostou e mandou um mensageiro a falar a Elias. Ela possivelmente poderia ter mandado um grande exército já para ir buscar Elias para o executar. Mas a pressão psicológica foi tão grande que lançou sobre Elias que a palavra do Senhor vai dizer que ele escapou, ele correu, ele não quis ficar naquela região. E ele saiu, deixou seu moço em Berseba, em Judá, e dali ele vai caminhando um caminho de um dia pelo deserto, mas ele chega debaixo de um zimbro e ele vai deitar. E naquele momento que ele está ali, ele se lamenta, ele pede a Deus para que a vida dele seja tirada, que a vida dele seja arrancada dessa terra. Por quê? Porque a pressão psicológica levou a ele à porta da depressão, levou a ele à porta da agonia, do tormento da alma. Mas naquele momento o anjo veio, deu alimento, deu água, e ali ainda não conseguiu despertar a consciência dali daquele homem chamado profeta Elias. Mas a Bíblia vai dizer que a segunda vez que ele volta, começa a dar pão e água de novo e pede para que ele se levante e vá e siga seu rumo, seu projeto e o seu caminho, porque a caminhada é muito longa. Então aqui eu quero dizer uma palavra de Deus, já tenho falado muito, mas eu quero dizer que você abra sua consciência, não dê lugar à pressão psicológica, porque porta da depressão, porque vai te levar a um tormento, essa pressão psicológica. Mas abra o teu coração para entender a palavra do Senhor, a promessa que Deus te fez. Reflita um pouco mais também sobre esta mensagem também, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Que a sua vida seja abençoada, que a sua vida seja próspera, que a sua vida espiritual ela venha crescer gradativamente a cada dia, degrau por degrau, tá certo? Eu desde já eu peço a você que se inscreva no canal e compartilhe com alguém este link aí, este vídeo, com alguma pessoa que precise de ouvir esta mensagem da parte de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Fica aqui a paz do Senhor, do missionário Carlos Nixon. Que Deus venha resplandecer sobre o teu rosto e te levante e te dê a paz do Senhor.